Análise política, esta noite com Eduardo Pereira Correia, politólogo, e Filipe Luís, comentador RTP, editor executivo da revista Visão. Boa noite, bem-vindos. Filipe, começo por ti, precisamente por este tema, que não é novo, mas aproveitamos aqui este comentário de Poiares Maduro, uma figura bem conhecida da área social-democrata e do PSD. Alguns analistas até têm dito que esta estratégia ou esta intenção de Luís Montenegro deixar Nuno Melo, presidente do PSD, para alguns debates, que é perfeitamente natural e, portanto, não vem aqui grande questão. Qual é a tua interpretação desta tomada de posição de Luís Montenegro? Quer dizer, eu acho que é incompreensível, sinceramente. Só há um quadradinho do boletim de voto, que é a Aliança Democrática, agora parece que terá outro nome, mas é a coligação PSD-CDS. E é o líder que debate nos debates. Pronto, os outros partidos também. Portanto, ainda por cima, não se percebe bem o critério. Eu percebo, quer dizer, sem desprimor nenhum para Nuno Melo, que será um excelente debatente, mas é o líder da força política que se apresenta a concurso, com especial responsabilidade de ser não só candidato a primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro incumbente, não é? E, portanto, falar-se-á também do balanço do seu consulado nestes meses, que não chega a um ano, nos debates, e depois não aparece. E também não se percebe bem o critério, quais são a primeira e a segunda divisão que ele faz entre os seus adversários. Por exemplo, debate com Paulo Raimundo, do PCP, não debate com Mariana Mortágua. O Bloco de Esquerda tem mais deputados no Parlamento. Era isso que eu ia dizer, não tem que ver com o número de deputados e deputadas no Eu não acho até que seja por medo do Luís Montenegro. O Luís Montenegro também é um político experientíssimo e debate bem, embora tenha tido muitas dificuldades, agora já que falamos disto, com a Mariana Mortágua há um ano. Mas pronto. Mas não será por receio, é por deselegância pura. E também, com certeza, também para gerir internamente a coligação, o CDS. Mas tinha uma boa alternativa, que era Nuno Melo era cabeça de lista por um dos círculos eleitorais. E estava o problema resolvido do protagonismo do CDS na coligação. Portanto, isto é incompreensível. Não sei se até lá poderá haver algum recuo, como houve no ano passado. Nas últimas eleições, Luís Montenegro também preparava-se para fazer o mesmo e depois apareceu nos debates. Não sei se esta é uma decisão definitiva, e acho também que as direções de informação das televisões também terão um papel a dizer nessa matéria. Eduardo, já tivemos aqui a oportunidade de conversar. Isto pode ser uma estratégia, ou seja, sendo uma coligação e havendo outro líder de outro partido, isto faz sentido? Ou, como diz o Filipe Luís, na verdade só há um candidato a primeiro-ministro? Nós já falámos sobre isso, eu acho que é uma não questão. Isto é, não há nada que diga que tem que ser um ou outro. Nós podemos achar mais elegante, menos elegante. Eu acho que é importante que exista debate, e eu acho que vai haver muitos debates. Nós esquecemos que depois as televisões vão fazer encontros 2 a 2, duelos entre os mais pequenos, os mais fortes, e depois há revelações, tudo isso. Eu acho que o mais importante, e para não nos perdermos um bocadinho na espuma dos dias, eu acho que o mais importante é nós olharmos para o desafio que tem sido a participação eleitoral nas últimas eleições. E que as temáticas que nós trouxermos para estas eleições vão ser muito mais desafiantes do que verdadeiramente saber quem é que debate. E aquilo que me está a parecer é que os partidos estão a usar exclusivamente a questão da honorabilidade do Primeiro-Ministro e de Luís Montenegro. E que se não o fizerem, estão a fazer um favor ao Primeiro-Ministro incumbente neste momento. Ora, se por um lado isso é verdade, por outro lado cria um outro problema. É que deixa de fora todas as outras temáticas. E deixa de fora todos aqueles eleitores que, pura e simplesmente, aquela questão já não lhes interessa. Porque nós temos que nos lembrar de que há vários eleitores aqui. Nós temos vários indecisos, mas também temos muitos desiludidos. Mas ainda antes, teremos tempo para isso, mas ainda antes de irmos aos eleitorados, até numa perspectiva mais generalizada, mais abrangente, melhor dizendo, quando temos um líder de uma coligação que já foi Primeiro-Ministro e tem grande probabilidade de voltar a ser e escolhe não debater com líderes adversários de outros partidos, numa análise mais abrangente e do ponto de vista democrática, não deixa a desejar, Eduardo, essa posição? Nós já tivemos essa conversa. Eu não acho que seja antidemocrático. Eu percebo a questão. Eu percebo que seria mais simpático debater com todos.
é uma questão estratégica e é uma questão de comunicação política. E eu penso que não é Luís Montenegro, porque Luís Montenegro não tem medo de debater com outros. Eu acho que é verdadeiramente aquilo que é a sua assessoria Mas percebe política... percebe o critério, fica não. livre, PAN... Não, claro que não. Não, percebo o critério só por serem partidos que têm uma dificuldade maior no debate. Só esse critério. Quem tem uma dificuldade maior? Ou seja, o Luís Montenegro a debater com esses partidos que colocou de parte. Só por aí, mais nada. E por também representar um eleitorado que é muito diminuto. Embora, é isto que eu queria explicar, nós temos um eleitorado muito grande, indeciso e que está descontente. E que esse eleitorado não vai só decidir se a questão da CP não Viva faz sentido ou não faz. Vai se sentir muito mais em outras temáticas, em outros temas que fazem muito mais sentido nesta campanha. Por exemplo, o estado da habitação, quais são as propostas que neste momento o Primeiro-Ministro tem e o líder da oposição tem para a habitação. Por exemplo, nós temos que lembrar que partidos como os Verdes têm tido uma enorme aceitação por parte do eleitorado com temáticas muito simples. Mas talvez haja aqui um ponto que é... Eu já te dou a palavra só para dizer isto. Há um ponto que é importante, que é... Todas as semanas, mais ou menos, têm surgido investigações de órgãos de comunicação e que acrescentam suspeitas. E, portanto, depois no terreno, os jornalistas também questionam os intervenientes políticos sobre esse tema e, portanto, o tema acaba por estar sempre Mas o que eu digo, e esse tema é importante, eu não estou a dizer para parecer ele ser esquecido. O que eu digo é, ele não vai servir de medicamento àquilo que são as ações problemáticas do momento. Porquê? Porque só serve para nós falarmos e voltarmos a falar. E o que me parece é que há um eleitorado que se vai perder em questões importantes. Economia, custo de vida, saúde e educação, habitação, tudo Mas isto. há um eleitorado, eu diria que na maioria o eleitorado quer saber se tem um Primeiro-Ministro que esfia um governo e que tem uma atitude ética exemplar. Mas esse é que é o erro. Eu peço desculpa. Mas então, Eduardo, segure só aí a ideia para dar aqui a palavra Há ao aqui uma Filipe. confusão que eu acho que o Eduardo está a fazer. Que a honorabilidade do Primeiro-Ministro não tem nada a ver com ele debater ou não debater. Precisamente para debater as outras matérias é que nós temos que ouvir o Primeiro-Ministro. Precisamente para ouvir para as outras matérias. Ele tem que responder sobre as suas propostas de habitação, para a saúde, para a educação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele terá escolhido líderes partidários e partidos, para não debater, nos quais a comunicação política decretou que ele não vai roubar votos àquele eleitorado. São pessoas são partidos com eleitorado fixo, e, portanto, não há indecisos naquele eleitorado a conquistar. E, portanto, menosprezou os adversários. Para já, este critério é inaceitável do ponto de vista democrático. Mas, por outro lado, há muita gente dos outros eleitorados, indecisos dos outros eleitorados, que vão ver os debates todos, ou que vão ver estes debates também. E, portanto, nessa altura, ele teria a ganhar em aparecer no debate. A ideia é que não tem nada a ganhar. Tem a ganhar, porque o debate não vai ser só visto pelas pessoas do PSD e pelas pessoas do Bloco de Esquerda que já decidiram o voto. E, portanto, é incompreensível do ponto de vista democrático e é incompreensível do ponto de vista comunicacional. Eduardo. Onde eu queria dizer, eu concordo, eu não disse que colocava em causa a honorabilidade. O que eu digo é que é um erro nós só olharmos para estas eleições com o princípio que vai decidir se o Primeiro-Ministro tem ou não tem algum problema nesse sentido. Porquê? Porque os eleitores estão-se borrifando para isso. Nós já vimos isso. Ou seja, os eleitores... Isso na Madeira, por exemplo, é Não, verdade. claro. Não, e o que eu quero dizer é os eleitores não vão fazer justiça. Essa justiça vai ser feita no outro lado, no outro campo. Esse escrutínio vai ser feito pelo menos numa comissão de inquérito que já foi anunciada. Mas convinha que se dissesse ao Primeiro-Ministro que os eleitores não vão fazer justiça. Claro, porque ele fez estas eleições a sua absolvição se as ganhar. E não é isso que está em causa. Eu acho que é outra questão. Eu acho que não é absolvição. Acho que é uma clarificação. E eu também já disse que acho que o processo eleitoral não é um processo de clarificação. Agora, o problema aqui é nós só olharmos para a honorabilidade do Primeiro-Ministro, que é uma faca de dois gumes, que é exatamente isso que a Carolina estava a dizer, que é, por um lado, nós... jornalistas e etc., temos que falar sobre estas matérias porque são assunto. Claro que sim. O risco que se corre, ouvimos agora falar o líder do PCP, falar também o líder do Livre Hoje, as mesmas coisas, quer dizer, não vamos largar a história de Luís Montenegro. Eu acho importante isso. Agora, atenção, porque há um outro eleitorado que não é aí que vai querer resolver o problema dele. Isto é, para querer mudar a opinião, para querer votar nesses partidos, para ganharem novo eleitorado, querem ouvir novas propostas. Claro. E as novas propostas são sobre problemas que nós ainda não debatemos. Ainda não ouvimos ninguém falar sobre isso. Aliás, a única proposta que ainda se ouviu
foi, por parte de Pedro Nuno Santos, dizer que gostaria de distribuir metade dos lucros da Caixa Geral de Depósitos para investir na habitação. De resto, não ouvimos mais nada. Sim. Mais nada. Não falámos ainda de segurança, por exemplo. Os números já estão a começar a aparecer do relatório anual de segurança interna e ninguém ouviu falar. Imigração, há 2 ou 3 meses, era o grande tema. A saúde. Repare, quando o Primeiro-Ministro, este fim de semana, foi internado, a primeira pergunta que se fazia, aliás, a Carmo Afonso fez aqui muito bem, foi a questão de como é que está o acesso à saúde, porque o Primeiro-Ministro tem uma entrada direta. Mas há muitas pessoas, se calhar, que naquele dia esperaram 10 horas ou 15 horas para aceder aos serviços de saúde. Bom, mas não é comparável. Não, eu não estou a dizer que seja comparável. Sim, ou seja, é demagogia, claro que o Primeiro-Ministro tem que ser atendido imediatamente. Eu não disse isso, eu não disse isso. Está a dizer, era uma oportunidade para trazer o assunto para a campanha. Não disse isso. E ninguém está a trazer esse assunto para a campanha. Houve quem dissesse. Sim, claro. Mas houve quem dissesse. Isso é demagogia. Claro que um Primeiro-Ministro tem que ser entendido imediatamente. Há muitos assuntos para trazer, claro. Por todas as razões. Ou um Presidente da República, não é? Portanto, não... Claro. Pronto, é mesmo assim, não é? Portanto, mas o que eu digo é que a governação e a transparência das instituições é muito importante. Agora, não é o único assunto. E parece-me que os partidos podem estar a cometer um erro em ficar agarrados a isto. Mas, Eduardo, ou seja, também não pode acontecer o oposto, que é o Governo só falar do trabalho que foi feito neste, sensivelmente, 1 ano e também não avançar com novas propostas claro. para problemas que continuam a existir no país. E é isso que assistimos. Claro. É toda uma oposição a falar do Primeiro-Ministro e o Governo a falar dos números daquilo que fez até agora. E, aliás, há uma coisa que me parece muito claro. Este Governo não é um governo reformista. Não foi um governo reformista durante 1 ano. Foi um governo foi um governo de gestão. Isto é, foi um governo que andou a gerir problemas e que recebeu muitos problemas. Mas agora está a candidatar-se a uma legislatura muito mais longa, em princípio. Mesmo que daí advenha uma minoria, pelo menos vai ganhar algum espaço para poder governar. E, portanto, se isso acontecer, tem que dizer quais seriam as reformas que, para quem já esteve há 1 ano enquanto governante, dizer quais seriam as suas intenções em áreas cruciais. Por exemplo, outra questão que já agora queria trazer, que era esta história de escolher os ministros para encabeçar as listas de quase todos os distritos, diz o quê? Diz que vamos voltar a ter os mesmos ministros? Pergunto eu, serão aquelas pessoas que vão voltar a ser? Porque isto diz muito. Repara, alguns países têm aquilo que nós chamamos os governos sombra. E nós sabemos quem são aquelas pessoas se forem eleitas. Nós aqui estamos quase a ter um governo sombra. E a minha pergunta é, a Ministra da Saúde será a mesma? A Ministra da Administração Interna será a mesma? Com certeza que essas são perguntas que vêm com para certeza para a campanha. Que me parecem mais importantes. Estamos a discutir isso e não vivo outra vez. Sim, podemos discutir às vezes que quisermos. É assim, realmente o eleitorado, o grosso do eleitorado, a Madeira é uma lição e aliás o discurso de Montenegro mudou depois disso. Eu já disse outro dia aqui. O Luís Montenegro dizia que a culpa das eleições é da oposição, ele não queria. Disse num programa do Anel Luís Goxa que era preciso eleições para clarificar. A seguir ao resultado da Madeira, curiosamente. Portanto, ficou confortável para pensar que pode haver uma lógica na decisão do eleitor que seja parecida com o da Madeira, que é estamos fartos disto e, mas portanto, é preciso não esquecer as particularidades do eleitorado madeirense. Sim. E há quantas décadas é que aquele partido com certeza. Vence as eleições. Aliás, Pedro Nuno Santos disse isso e até não foi muito feliz porque acho que deu a Madeira por perdida, não é? Ao dizer isso. Mas enfim. Com certeza. Mas pode haver uma tendência, pode haver aqui uma aposta. Pronto, uma tábua de salvação a que o Luís Montenegro se agarra nesse aspecto e, portanto, se o eleitorado interiorizar e as sondagens dizem que é quem tem mais hipóteses de ganhar, pode pôr as suas fichas ali para obter estabilidade, independentemente dos bonitos olhos de Luís Montenegro. Pronto. Agora, os casos de Luís Montenegro vão estar na campanha. É mau que seja tema único, não apenas para o PSD e para a AD, mas também para a oposição e para o PS, porque vai se enredar neste tema pode ser contraproducente e vai cansar mesmo, o eleitorado. É contraproducente, sim, é verdade. Mas quer dizer também, isto começou por uma empresa alegadamente para negócios imobiliários, por causa da lei dos solos, passou uma empresa de consultoria e de uma avença e já vai na casa de Luís Montenegro e dos parceiros que ele produziu no seu escritório de advogados para uma empresa que lhe fez a casa. Mas lá está, é uma questão de justiça. E, portanto, há coisas e mais coisas e mais coisinhas. Eu lembro-me disto. Lembro-me disto. Não vou dizer o nome de quem, mas lembro-me disto do Primeiro-Ministro que ia aparecendo coisas e coisinhas. Não é? Até que deu o que deu.
não estou a comparar, e por isso é que eu não vou dizer o nome, mas é demasiado cerco para uma pessoa só, que se candidata a eleições e a Primeiro-Ministro. E é por isso que é indissociável da campanha e vai estar presente na campanha, quer queiramos, quer não. A minha opinião, não pode ser monotemático, não pode ser o assunto principal, mas é inevitável que esteja em cima da mesa e, portanto, vamos ter que contar com isso. Volto a dizer, é mau para o Partido Socialista se insistir e se bater muito no ceguinho, não é? Porque depois não tem... Uma vitimização, além de vitimizar o Primeiro-Ministro, que fica a apresentar-se como vítima de bullying, claro, mas não achas que isso já está a acontecer? Como da comunicação social. Achas que isso já está a acontecer? Bullying não só, da oposição, vai-se apresentar como vítima de bullying da oposição e de alguns órgãos em específico até da comunicação social. E isso até acaba por favorecer. Por isso é que eu estou a dizer, do ponto de vista do Partido Socialista, nem sequer é muito bom continuar a carregar permanentemente nessa tecla. E os debates vão-nos mostrar se isso vai ser um tema de 5 minutos num debate de 1 hora. Estou a falar baseado nos tempos que foram dados nos candidatos principais nas últimas eleições, ou se vai percorrer 50 ou 55 minutos. E isso vai influenciar muito as eleições. A favor de quem? Na minha opinião, a favor do Luís Montenegro. Mas aí também depende da oposição, dos líderes partidários, como é que preparam essas entrevistas. Ainda na sequência do que estávamos a falar, e o Eduardo falava de monotemático, o caso do Primeiro-Ministro. Ontem esteve aqui no 360 uma dupla de deputados, Pedro Delgado Alves e Hugo Carneiro. Fiz uma primeira questão a ambos sobre esse tema, porque esse tema tinha sido, o Pedro Nuno Santos tinha referido aos jornalistas, tinha comentado o tema das suspeitas em relação à empresa e às obras da casa ontem. Quando volto para entrar noutro tema e questiono o Carneiro, ele próprio prefere responder ao que tinha dito Pedro Delgado Alves e, portanto, não conseguimos sair daquele tema. Eu hoje, convosco, quero abordar essa vertente que queria ontem ouvir dos deputados, que é se tudo ficar mais ou menos na mesma em relação a quem vence estas eleições, e vamos imaginar que é o PS, ao contrário do que dizem as sondagens, que é o PS que fica na posição em que esteve agora o PSD. Ou seja, ganha, mas não ganha com maioria. Será que o PSD terá uma postura cooperante, como teve o PS, cooperante no sentido em que aprovou o Orçamento de Estado, aprovou o candidato à Assembleia Presidente da Assembleia da República? É muito interessante porque esses são os cenários que nós vamos ter que começar a fazer. Isto é, aquilo que nós ouvimos já foi que se ganhasse a Aliança Democrática, vários líderes do Partido Socialista diziam, ou antigos líderes do Partido Socialista, neste caso, aquilo que disseram foi que se deveria deixar governar. Mesmo o governo minoritário deveria deixar governar. Bom, o que também não é muito diferente daquilo que fez Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos aprovou o Orçamento de Estado e ainda assim aprovou não só o programa de governo, como depois aprovou o Orçamento de Estado. O contrário parece-me óbvio, até por uma razão simples. É porque nós estamos a esquecer-nos de um princípio. É que nestas eleições, em princípio, só deveria ficar um. Isto é, quem ganhar, aquele que perder, deveria largar a liderança do seu partido, ou pelo menos pôr o seu lugar à disposição no momento. Eu não vejo que o PSD tenha a capacidade a seguir de voltar a manter o Luís Montenegro, nem que seja mais um dia, depois de perder estas eleições. Porque, repare-se, se a Aliança Democrática, se o PSD perder estas eleições, o único culpado chama-se Luís Montenegro. Mas aí podemos ter uma postura pós-eleitoral, uma estratégia completamente Carolina, diferente não vale do que o PSD teve agora, se era outra liderança. É que isto que eu disse, todos dizem no dia que perdem. Mas esta é a única verdade que nós sabemos. É que este governo só caiu por causa de uma única pessoa, que se chama Luís Montenegro. Não foi por causa de um ministro, de um caso, disto ou daquilo, não foi por mais nada. Foi por causa do primeiro-ministro, de um problema do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro foi aquele que decidiu pedir uma moção de confiança. E, portanto, se formos para um processo eleitoral e no processo eleitoral o primeiro-ministro perder as eleições, neste caso Luís Montenegro não ganhar as eleições, acabou. A culpa é dele. E que ponto? E a culpa sendo dele, na minha opinião, deveria fazer o mesmo que fez, por exemplo, Passos Coelho, que é acabar e sair e venha outra pessoa. O contrário também me parece verdade. Isto é, ao ponto que Pedro Nuno Santos esticou a corda,
também me parece óbvio que, se perdendo as eleições, deveria sair. Já não é tão óbvio como Luís Montenegro. Não me parece tão óbvio. Mas acabou por assumi-lo. Já há umas semanas, Pedro Nuno Santos, a responder aos jornalistas, deixou isso um bocadinho... Eu acho que ele não teria vontade. Mais ou menos... ou seja, que é um teste à liderança. É um teste à liderança do... Não, isso é um teste à liderança. Isso é uma coisa diferente. Agora, manter-se na liderança, mesmo que perca as eleições, e depois vamos ver, perder por quanto? É que depois isto é muito diferente. Sim. Portanto, eu já não acho a mesma coisa. Agora, eu acho que no caso de Luís Montenegro não tem volta. Não tem volta. Mas eu já agora gostava só de terminar de fazer aqui uma observação. Eu não gosto de comparar estas eleições com o processo legislativo em 1987 com o Cavaco Silva. Mas também foi o único governo que nós tivemos que vinha de uma minoritária, durou muito pouco tempo e depois a seguir teve 2 grandes maiorias absolutas. Isto é, onde a população se mostrou diferente. Mas aí há uma diferença muito grande e é por isso que eu não tenho trazido esse caso. E para mim a diferença grande é o maior ativo daquele processo eleitoral era exatamente o Primeiro-Ministro, que era Cavaco Silva. Ora, se me perguntar qual é o maior ativo deste governo, pode ser todos e mais alguns, não é a figura do Primeiro-Ministro. Não é, porque esse é o menor ativo que ali está. Pronto. Agora, é muito interessante, parece que esta nova coligação, que pelos vistos parece que se vai chamar AD, porque depois isto é tudo teimosias, porque, entretanto, o Partido Popular Monárquico já disse que não quer que se use a mesma sigla, e, portanto, enfim. Mas se for novamente a AD, vai utilizar exatamente o mesmo slogan que usou Cavaco Silva em 87, que é Portugal não pode parar. A ideia de demonstrar que isto é um comboio em andamento, continuidade e que não pode parar. Ora, parece-me que Luís Montenegro está a ser um bocadinho, como é que eu ia dizer, de uma forma simpática, de alguma forma inquieto nos seus princípios, porque a ideia de que o que estava era uma boa continuidade e que não pode parar, não sei se está correta. Eu não sei se era preferível mostrar uma reforma, e uma reforma dizendo nós tivemos um ano e agora o que vamos apresentar é verdadeiramente um governo reformista e capaz, e queremos uma maioria. E, aliás, eu acho que esse devia ser o pedido. De pedir efetivamente uma maioria, apelar ao voto útil. Para quê? Para começar a ganhar espaço e ganhar algum espaço de apelo ao voto útil para acabar com os indecisos. Porque se continuar a manter esta ideia de Portugal não pode parar na continuidade, de exatamente mantermos com um governo gerente como nós tivemos durante este ano, é muito pouco para quem se apresenta a eleições como Primeiro-Ministro. Muito pouco. Filipe, é muito... Eu não diria se é muito cedo, mas o que sabemos e o que tem acontecido, todas as peças deste jogo, é muito difícil fazer previsões em relação ao que pode acontecer. Na noite, o que é que podemos ter na noite de 18 de maio? Não, difícil não será. Quer dizer, aqui dois ou três pontos. De facto, este foi um governo de gestão que aliás, começou por fazer campanha eleitoral porque estava à espera de que acontecesse alguma coisa no género, não é? Normalmente os governos fazem as coisas difíceis primeiro e guardam para o fim as coisas mais populares, e o governo começou logo a fazer coisas populares. Primeiro. Segundo, claro que é de gestão porque não tem força para fazer reformas. É uma minoria tão frágil que mesmo quando tentou alguma coisa mais ousada, houve uma coligação negativa PS-Chega que fez ao contrário. Pronto. E depois, e portanto era muito difícil, depois, Luís Montenegro, ele talvez não seja, com todos estes casos, neste momento, um grande ativo no governo, e muito menos comparável com o Cavaco Silva. Mas foi em sondagens consecutivas considerado o líder com mais aceitação. Em comparação com os outros. Com os outros. Mas esse é que é o problema. Mas isso é importante. Mas isso é importante porque as pessoas votam no Primeiro-Ministro. Pois, claro. E voltamos ao início. E se votam no Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro tem que ter debates. Mas ele é melhor em comparação com os outros. Pronto, depois, quando vamos olhar para a figura só do Primeiro-Ministro, é muito baixa. Mas são os outros. A aprovação é muito baixa. São os outros que concorrem com ele. Claro, mas isso é sorte de Luís Montenegro. É ter tido uma oposição fraca até o momento. E, portanto, se são os outros que concorrem com ele e ele tem uma aceitação muito maior, claro. Os outros têm uma vantagem, é uma mais-valia para a AD, para a força política que aparecer no boletim de voto. Estes casos não matam uma gemoia e já se notou algum declínio, mas mesmo assim mantém-se à frente. E, portanto, nos últimos estudos conhecidos, já feitos alguns depois destes casos. E, portanto, ele aposta tudo nisso. Relativamente ao cenário da noite eleitoral, o Pedro Nuno Santos, se perder por poucos, novamente, segura-se. Tem autárquicas a seguir, tem muito boas expectativas para ganhar autárquicas a seguir. Este ainda não era o seu tempo, não há ninguém do PS que lhe esteja a pedir a cabeça, segura-se. Luís Montenegro, concordo com o Eduardo, é o único responsável pelo que aconteceu, perde-sai. E perde-sai pode mudar tudo.
Isto é, se Pedro Nuno Santos ganhar as eleições, é indigitado Primeiro-Ministro pelo Presidente da República. Depois veremos se há alguma moção de rejeição ou não há quando apresentar um programa de governo. Provavelmente não há, porque o PSD ainda não teve tempo de organizar a sua vida. Não é? De substituir o líder. E o líder, vai haver novo líder quando o Presidente da República já não puder dissolver a Assembleia da República. Esse novo líder, das duas uma, ou é Pedro Passos Coelho e espera mais um ano e tal para deitar abaixo o governo do PS. E o não deixa de ser não? Claro. Entende-se que chega, naturalmente. E, aliás, Pedro Passos Coelho é o único político em Portugal capaz de controlar André Ventura. Ou seja, isso não é necessariamente muito favorável ao Chega. Ou então há outra figura, estou a pensar em Carlos Moedas, por exemplo, que ainda não apresentou candidatura a Lisboa, curiosamente, não é? Está a empurrar para a frente, que pode assumir isso. E podemos ter uma situação em que o governo do Partido Socialista cai, porque, embora o Presidente da República não possa convocar eleições, pode nomear um novo Primeiro-Ministro. E a segunda força política mais votada apresenta, de chave na mão ao Presidente, uma solução com apoio maioritário no Parlamento. Ok? E é a direita unida. Com outro líder. Isto é um cenário interessante. Eu acho que é um cenário plausível que pode acontecer. Das duas, uma. Ou acontece isto logo, ou então, se for para Pedro Passos Coelho, que já disse, que fez constar, ou não sei se ele disse publicamente, mas que se percebe que nunca quererá voltar a ser Primeiro-Ministro sem antes haver eleições, e portanto isso não pode ser agora, teria que ser mais para tarde, ou então se for outra figura que possa fazer um entendimento que chega, até pode ser antes. Com essa tal solução de temos uma maioria, o governo do Partido Socialista não conseguiu manter-se no poder e portanto temos aqui uma maioria estável. E isto é um cenário que é plausível, um destes é plausível, e um destes vai acontecer se o PS ganhar por poucos. Eduardo, não sei se queres fazer algum... Só uma observação para pequena. terminarmos. Eu acho só que o Filipe Luís esquece de uma coisa, do impacto que pode ter o PSD a fazer um acordo com o Chega. Um acordo governativo. O impacto no próprio PSD. Exatamente. Sim. Um impacto no não próprio estou a PSD. esquecer-me disso. Não, mas é que isso não é de se estiver em causa o poder e chegar ao poder, o PSD é muito pragmático. Filipe, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, que é o seguinte. Nenhum partido hoje em dia do centro, seja o PS, seja o PSD, consegue ter mais do que 30%. Um partido destes que faça um acordo com o Chega e que seja amanhã castigado por isso, pode chegar a números abaixo dos 20. Sim, mas isso, claro que sim, mas não sei se eles pensarão muito nisso na altura da verdade. Nós fazemos estas contas, eles no curto prazo, explicamos isto a qualquer líder, depois, e, portanto, é um risco muito grande. Mas eles no Repara, curto António prazo... Costa fez o acordo com o PCP e com o Bloco, algo que Mário Soares jamais faria e rejeitou sempre. Mas as fixou-os. Ele conseguiu fazê-lo. Mas as fixou-os. Pois, exato. E conseguiu ganhar depois a seguir. E porque era António Costa. Exatamente. Isso é que eu digo. Mas eu não vejo nenhum líder. Se for líder. Carlos Moedas, não. Se for Pedro Passos Coelho, asfixia o André Ventura. Pois, ele vai roubar os votos e esvaziar, provavelmente, os votos do Chega para o PSD. Agora, o que eu digo é que fica colado ao PSD, para sempre, o ter posto uma solução governativa com um partido de extrema-direita. E isso, há muitos moderados, de centro, esquerda e direita, que votam no PSD, que eu tenho a certeza que nunca mais o iriam fazer. Portanto, o não é não é... Ou seja, é um princípio simpático do Luís Montenegro, mas é também alguém que já viu as contas muito bem feitas com certeza. e sabe que não quer ter esse peso nem esse cadastro. Eu concordo com isso. Agora, não sei se o PSD vai concordar na altura da verdade. Claro. É só isso. Filipe Luís e Eduardo Pereira Correia, obrigada pela análise. Boa noite.